So, einen wunderschönen guten Tag. Wir warten noch ein paar Minuten, bis wir beginnen. Ich denke, es dauert noch ein bisschen, bis die Teilnehmer sich nach und nach einloggen. Von daher warten wir noch einfach ein bisschen ab. Ja, ich würde sagen, dass wir vielleicht beginnen. Okay. Ja, einen wunderschönen guten Tag, guten Morgen nach Brasilien. Mein Name ist Ragnar Strauch vom VDMA in Frankfurt. Ich habe die Ehre, heute Sie hier begrüßen zu dürfen im Namen der AHK Rio de Janeiro. Wie Sie wissen, organisiert die AHK Rio de Janeiro eine Webinarreihe zum Thema Öl und Gas und Energiemärkte. Wir haben also eine ganze Reihe von Veranstaltungen geplant, beziehungsweise die AHK Rio de Janeiro gemeinsam mit verschiedenen Partnern. Das ist einmal das Deutsche Wirtschaftsministerium, das ist einmal der Verband GMT für die maritime Seite. Dann haben wir in Brasilien das IBP, Instituto Brasileiro de Petróleo, den Lateinamerika-Verein, den VDMA, für den ich jetzt hier heute spreche, und Apex Brasil. Und dann haben wir noch die zwei Hauptsponsoren, ganz wichtig für diese Seminarreihe. Das ist einmal die Wintershall Dea und zum Zweiten das Land Baden-Württemberg mit der Repräsentanz auch in Brasilien vertreten. Ja, das Thema des heutigen Tages sind deutsche Investitionen in wichtigen strategischen Sektoren in Brasilien. Und wir haben zwei Redner hier heute, zu dem ich gleich kommen werde. Im Hintergrund unterstützt uns Mayra Marcolino und zwei Simultanübersetzerinnen. Sie haben also unten im Bereich die Möglichkeit, die Sprache auszuwählen, entweder Deutsch oder Portugiesisch. Sie haben auch die Möglichkeiten, Fragen zu stellen. Wir haben einmal die Chat-Funktion, finden Sie auch irgendwo im Bereich, machen Sie das auf und dann können Sie Fragen da hineinschreiben, oder auch die Answers and Questions Funktion. Auch darüber werden wir reinschauen, ob Fragen reinkommen werden im Laufe der Vorträge. Wir werden die zwei Vortragenden, Adriano Castello Branco von Siemens Energy sowie Walter Silverio Pellizzari von Volkswagen in Brasilien, die Vorträge hintereinander sprechen lassen. Sie können parallel die Fragen in den Chat schreiben oder in den Answers and Question. Ja, ich glaube, das sind die wichtigsten Sachen zur Technik. Wir werden dann im Anschluss zu den Vorträgen die Fragen gemeinsam besprechen, mit den Referenten gemeinsam. Und wenn wir genügend Zeit haben, dann kommen wir da hoffentlich durch. Und wenn Fragen übrig bleiben sollten, dann muss man das eben im Nachgang noch nachholen. Ja, zum Programm. Ganz kurz, wie gesagt, das Thema Energie, wichtiges Thema. Und wir haben heute eben diese zwei Bereiche, einmal Investitionen in Brasilien. Und die zwei Referenten werden uns dadurch führen und uns einen sehr schönen Einblick geben in diese wichtigen Sektoren. Mein Name habe ich noch gar nicht erwähnt, vielleicht ist Ragnar Strauch vom VDMA. Ich bin zuständig für die Fachgruppe Öl, Gas, Petrochemie hier im VDMA in Deutschland. Ich sitze in Frankfurt.
Meine Aufgabe ist, die internationalen Märkte zu beobachten. Und Brasilien ist natürlich ein ganz wichtiger Markt. Und deswegen arbeiten wir eng zusammen mit der AHK Rio de Janeiro und verschiedenen anderen Partnern. Und deswegen bin ich froh, dass ich hier heute für die AHK dieses Event moderieren darf. So, jetzt würde ich direkt kurz Adriano Castelo Branco vorstellen. Adriano Castelo Branco hat einen Abschluss in Jura von der Universität in Rio, der PUC in Rio, und ein LMM vom Brasilianischen Institut für Kapitalmärkte und hat ein MBA in Energie, ebenfalls von der PUC in Rio, und ist seit 15 Jahren in Brasilien tätig und auch im Ausland, speziell im Bereich Mergers, Acquisitions, Corporate Finance, und bekleidet verschiedene Führungspositionen bei Siemens und verschiedenen brasilianischen Unternehmen. Und er hat auch verschiedene Vorstandsmandate inne gehabt. Er ist auch ehemaliger Partner bei Matos Filho und Veiga Filho sowie Mary Junior Quiroga Advogados. Und zurzeit oder derzeit ist Castelo Branco Projektentwicklungsmanager und Investitionsdirektor für Investitionen in der Region Lateinamerika für Siemens Energy. Okay, Adriano, ich übergebe dir das Mikrofon. Wahrscheinlich muss der Bildschirm jetzt noch kurz getauscht werden, dass die Präsentation erscheint. Ich bitte die Technik, das zu machen, und dann können wir loslegen. Maravilha, obrigado, Rainer. Bom dia a todos. O áudio está bom? Todo mundo me ouve bem, Rainer? Perfeitamente. Perfeito. Então, agradecer primeiramente à Câmara pela oportunidade de estar aqui discutindo um tema de tanta relevância para a nossa sociedade. Ao Rano, ao Rainer e a toda a equipe da Câmara pela montagem desses workstreams que a gente está tendo. Eu gostaria de começar primeiro dando só uma rápida contextualização a respeito da Siemens e da formação da Siemens Energy. A Siemens Energy foi uma empresa que nasceu recentemente, fruto de uma cisão da Siemens, uma empresa de 180 anos. E a ideia por trás dessa cisão parcial da Siemens com a criação da Siemens Energy foi justamente criar um footprint de descarbonização estruturado, de maneira que a gente pudesse, a organização pudesse criar os mecanismos de forma bastante coordenada para conseguir fazer frente aos planos mundiais de descarbonização. Obviamente, a gente enfrentou aí um grande setback, né, que foi a questão da pandemia, do Covid. Hoje em dia, a gente enxerga basicamente todos os planos de recuperação envolvendo os nossos principais parceiros comerciais, Estados Unidos, continente europeu, China, Japão, todos fundados em pacotes de recuperação de economia verde. A descarbonização realmente está no centro da discussão mundial, né? Nós, na Siemens Energy, nós temos políticas internas para fomentar esse processo. Como exemplo, a gente tem um processo onde a gente criou um fundo de investimento verde, de maneira que a gente tem uma precificação interna do carbono, e que essa precificação interna é da ordem de $40 por tonelada equivalente de carbono. Então, cada negócio que nós temos, quando emite carbono, paga, e isso gera um círculo virtuoso também dentro da própria empresa, de modo que a gente cria um fundo que acumula receita para poder ter como destinação dessa receita projetos que fomentem a descarbonização. Esse processo ele é um processo que está muito incutido na cultura da empresa, não apenas por uma questão de ESG, mas também por uma questão de realidade na nossa sociedade, questão de atração de talentos. Hoje em dia, todo e qualquer jovem que se interesse por se comunicar com uma determinada missão tem muito, vamos dizer assim, muito acentuada essa preocupação
de como é que a empresa se porta do ponto de vista socioambiental. Então, assim, dado esse pano de fundo, obviamente que a gente ainda tem por trás, para além do que está sendo feito em termos de esforços da empresa, tem toda uma discussão Brasil em torno de economia verde, tem discussões importantíssimas acontecendo em diversos segmentos. A gente vê uma oportunidade muito grande, tanto de agentes públicos quanto de agentes privados, que têm condição de colocar o Brasil numa posição de vanguarda nessa discussão. Existe um longo desafio, existe vamos dizer, uma grande necessidade de se alinhar os interesses e ter um embasamento, um arcabouço que nos permita tanto, mas a gente tem os nossos compromissos, temos lá o artigo 6º do Acordo de Paris, que a gente tem que seguir, temos as questões de reflorestamento, temos a nossa potência agroverde. Então, ao final, tudo leva a gente para a direção de uma economia verde. E, enfim, nós temos especialistas excelentes em finanças verdes espalhados aí por cargos públicos e privados. Agora, voltando aqui um pouquinho para a apresentação, isso aqui, na verdade, é um grande espectro de temas que norteiam aí um processo de descarbonização. Aqui eu chamaria atenção, para ficar mais no foco da apresentação, para o fato da gente ter, dentre as diversas, vamos dizer assim, iniciativas que fomentam descarbonização, as térmicas a gás, que estão aqui circuladas, e no contexto da térmica a gás, a gente enxerga o quê? A gente enxerga uma térmica, uma iniciativa que nos permite uma energia de transição, transição energética para a descarbonização. E aí eu pediria, por favor, se puder, pode ir para o próximo slide, por favor. E aqui, basicamente, a gente tem vamos dizer assim, os pontos fortes que giram em torno do gás natural, se apresentando como uma energia de transição. A gente tem uma característica de serem menos poluentes em comparação com outras fontes, como o diesel e o heavy fuel oil. A gente tem uma eficiência maior nessa transição de gás natural para os chamados oil-based fuels. A gente tem essa característica de serem highly inflammable, de a gente ter um ramp-up bem dinâmico nas plantas térmicas, e também uma composição razoável do ponto de vista de eficiência econômica na questão de manutenção, o que também potencializa a disponibilidade da térmica. E tem também uma cadeia logística que, ainda que enfrente desafios de expansão de gasodutos, etc. e tal, mas pelo menos a gente tem ali um arcabouço razoavelmente estruturado para atender a esse tipo de iniciativa. Aí, por favor, pediria para rodar para o próximo. Aqui, eu selecionei esse case para apresentar a vocês muito por conta do fato de nós sermos, Siemens Energy, ser investidora e fornecedora de equipamentos, serviços, de tecnologia em geral para a GNA. GNA, acho que muitos de vocês conhecem o projeto desenvolvido no Porto do Açu, numa joint venture com a Prumo, com a BP, com a Siemens e recentemente com a SPIC, como investidor chinês que entrou para também trazer mais musculatura para os desafios do projeto. É uma planta de gás natural com possibilidade de expansão. Tem aí uma série de, vamos dizer assim, de vetores de crescimento ali dentro de GNA. Como vocês podem ver ali, ela é posta hoje como a maior LNG Fired Thermoelectric Complexo em América Latina, com 3 GB de capacidade instalada, um robusto terminal LNG. A gente tem aí os alinhamentos com os sponsors que fazem o projeto ganhar em muita eficiência, BP como fornecedora da molécula, Siemens Energy entrando com o lado da tecnologia e dos serviços,
Temos também o O&M e o contrato, como dito, contrato de longo prazo de serviços. Então, é um projeto todo pensado para longo prazo, pensado dentro de ancorado numa base muito privilegiada, que é o Açu. O Açu fica muito bem posicionado para as expansões por vir. E aí pediria, por favor, para passar para o outro slide. E aqui a gente tem um pouco do impacto do projeto na perspectiva aí, vamos dizer assim, social, né? O número de empregados envolvidos está ali posto, um número bem representativo para a região. A quantidade de energia gerada pela planta uma vez em operação, quanto que isso representa no nosso todo, tá? No todo que eu digo Brasil. A questão da gente ter a planta operando em combined cycle, que também tem vamos dizer assim, mais um passo em direção a um programa de eficiência energética. Por favor, o próximo. E aqui são mais alguns cards, só para mostrar uma visão de como é que a gente se apresenta nesse projeto. Investimentos da ordem de 9 bi, num ciclo de 2018 a 2023, número de empregos gerados, considerando aí o pico de construção no site, 5.500, tem o processo de compensação de energia embutido, a gente tem ali estimativas da ordem de 75 milhões para essas compensações socioambientais, e tem também os investimentos em Research and Development. E seria, assim, vamos colocar assim, uma escala mais reduzida, o que eu acentuaria em termos de investimento, que hoje a Siemens Energy tem como mais intenso na região. By far, GNA é hoje vamos dizer assim, o nosso grande projeto, vamos dizer assim, um flagship project aqui para a Siemens Energy no contexto Brasil. Pegando um gancho de novo com a palestra e com o porvir aí das apresentações, e voltando para a questão da descarbonização, a nossa empresa está completamente vinculada às iniciativas envolvendo melhorias em mobilidade elétrica, discussões sobre R&D para questões de hidrogênio verde. Existe vamos dizer assim, todo um processo muito organizado dentro da empresa para tentar atender a essa janela de oportunidade que veio para ficar. Na nossa visão, a maneira como o nosso plano, a nossa missão corporativa está desenhada, é uma missão de longo prazo com a descarbonização e o compromisso de tê-lo concluído até 2030. Então, assim, numa escala que a gente até julga que é bem atingível, a gente não está nem colocando ela como ambiciosa. Tá? Então, esses seriam os meus pontos. Com isso, acho que eu passaria a palavra para o Rainer para ouvir eventuais dúvidas do chat ou para o Walter. Passo a bola para vocês, por favor. Ragnar, I'm sorry, I think you're on mute. Ragnar, do you listen to me? I think you're on mute. Sorry. Ja, vielen Dank, Adriano, für diesen sehr interessanten Einblick in den Dekarbonisierungspath, den Siemens Energy hier eingeschritten ist in Brasilien mit den verschiedenen Aspekten, die ausgeführt wurden. Und dieses sehr interessante große Projekt in Port von Aku mit der thermoelektrischen Kraftwerksanlage. 3 Gigawatt ist wirklich ein großes Projekt.
Und das ist natürlich für Brasilien sehr wichtig, dass wir hier in den Bereich LNG als Übergangskraftstoff für die elektrische Energie einsteigen, um auf den Dekarbonisierungspfad dann weiter voranzukommen. Adriano, mit Blick auf die Zeit sollten wir jetzt direkt den Vortrag von Walter Silverio Pellizzari vorziehen und dann machen wir danach gemeinsam die Diskussion, weil ich denke, es gibt aus beiden Vorträgen durchaus interessante Aspekte. Walter Silvestri wird uns über einen anderen Bereich sprechen, aber hier geht es ja auch um das große Thema der Dekarbonisierung und auf dem Weg in Richtung neue Technologien. Es geht um die Einführung der elektrischen Mobilität im Lastwagenbereich. Und ja, ich stelle kurz Walter Pellizzari vor. Er ist, wie gesagt, bei Volkswagen zuständig oder aktiv in dem Bereich Lastwagen und Busse. Er hat einen Master in Engineering und Automotive Engineering von der Polytechnischen Schule in Sao Paulo und ein MBA in Business Economics Accounting und ebenfalls von der Universität in Sao Paulo. Er hat über 20 Jahre in verschiedenen Automobilunternehmen gearbeitet, unter anderem bei Ford Motor Company und bei Toyota, in verschiedenen unternehmensstrategischen Bereichen und vor allen Dingen in der Produktplanung und in der strategischen Produktplanung. Und er hat auch den Bereich Marketing mitverantwortet und seit Mai 2019 ist er jetzt im Bereich Corporate Strategy für E-Mobilitätsprojekte zuständig und entwickelt dort die Unternehmensstrategie in diesen Bereichen weiter. Und ein Spezialthema ist eben die E-Mobility Trucks. Und für diesen Bereich ist er besonders zuständig. Und von daher, Walter, ich übergebe dir das Wort und ich denke, Mayra wird gleich die Folien mit einbringen und dann können wir starten. Ja, danke für die Vorstellung. Hören Sie mich gut? Ok. So, a ideia hoje é falarmos sobre o desenvolvimento de um veículo elétrico da Volkswagen. Mayra, se você puder colocar a apresentação. Bom, ótimo. Se puder ir para o próximo slide. Todos nós aqui moramos em cidades grandes e sabemos os problemas que nós temos hoje nas cidades grandes, desde trânsito até gases de efeito greenhouse, gases tóxicos, veículos em excesso. Então, hoje, apenas uma estatística, no Brasil, 85% da população mora em áreas urbanas, sendo que, se você considerar as principais 6 megacities, a gente está falando de 22% da população brasileira, e isso não é diferente também na América Latina. Se você for olhar as principais cidades, as capitais da América Latina, elas têm mais ou menos 33% da população do país inteiro concentrada em uma cidade. Então, é um problema local, é um problema regional e eu diria que é um problema mundial, inclusive. Se a gente puder ir para o próximo slide. A gente sabe que a gente tem diversas alternativas de propulsão ou de energia, indo desde o etanol, que é conhecido basicamente em veículos de passageiro, mas ao mesmo tempo veículos elétricos, híbridos, biodiesel. Nós teremos o nível de emissão comparável ao Euro 6 nos próximos anos. Então, a propulsão ela é bastante diversa e todas as soluções vão concorrer ao mesmo tempo. O que a gente enxerga que é relevante para o mercado brasileiro, ou principalmente para os mercados emergentes, aí incluo também a América Latina, é olhar para o preço do veículo, quão acessível é essa tecnologia. Robustez é muito importante na nossa região, nós sabemos os estados das nossas estradas,
Nós também precisamos de custo baixo de operação. Então, no final, as tecnologias que atenderem a tudo isso são as tecnologias que irão prevalecer. Então, falando um pouco, se puder, para o próximo slide, falando um pouco dos grandes benefícios da mobilidade elétrica. A gente está falando de custo baixo de operação, a gente está falando, obviamente, de emissão zero no local onde você utiliza o produto. Tecnicamente, o motor elétrico tem uma eficiência acima de 90%, quando você compara com um motor a combustão que chega no máximo a 40% de eficiência de energia, sem falar na redução de ruído e no fato de você ter um reaproveitamento da energia durante a utilização. Mas, ao mesmo tempo, se você puder para o próximo slide, a gente sabe que a eletrificação traz também os seus desafios, né? A gente sabe que é uma grande preocupação, primeiro, como vai ser a infraestrutura para carregamento desses veículos, qual é a melhor tecnologia. A tecnologia hoje vai ser diferente da tecnologia daqui a 2, 3, 4 ou mesmo 5 anos. Só para dar uma ideia de como isso é importante, nos últimos 5 a 6 anos, o custo da bateria caiu para 20% do que ele costumava ser. Então, é muito importante que a gente tenha sempre o último nível de tecnologia, como é essa cadeia de fornecimento. E, principalmente, acho que no veículo elétrico, uma grande preocupação é a autonomia. Teremos a autonomia correta para o uso do veículo durante o dia ou durante os dias? E onde vai estar e como será a disponibilidade de energia para esse carregamento? O que nós estamos fazendo? Se puder para o próximo slide, mas a gente está trazendo uma oportunidade de parcerias, né? E por que isso é importante, né? Como eu mencionei, o que a gente tem que olhar é a solução completa para o nosso cliente. Então, o que nós trazemos de conhecimento no caso da Volkswagen, né? Nós conhecemos os clientes, nós conhecemos quais são as necessidades, nós conhecemos o uso daquele produto e a ideia foi identificar os parceiros corretos, tanto com relação à tecnologia hoje, mas a sua capacidade de manter sempre a tecnologia atualizada, escalas globais, e ajudar, inclusive, a compartilhar os custos do projeto, né? É um projeto que eu vou mencionar um pouco mais para frente, mas é um projeto inovador, é o primeiro veículo elétrico produzido numa fábrica da Traton mundialmente, vai ser aqui no Brasil, na Volkswagen em Resende, e para isso a gente teve que mostrar, primeiro, que a mobilidade elétrica é realmente não só o futuro, mas o presente na América Latina e principalmente no Brasil, mas também que a gente tinha capacidade, junto com os parceiros, de manter este investimento. E como visão completa, a gente quer olhar para todo o ciclo de vida do produto, desde a aquisição, como que a gente pode ajudar durante a operação desse veículo, seja no carregamento, seja no monitoramento da bateria, e o que fazer com essa bateria, com esse veículo ao final da vida. Então, a nossa visão é uma visão completa para justamente a gente minimizar, mitigar ou até zerar os problemas que a gente viu ou as preocupações que nós vimos com relação ao veículo elétrico. Então, no próximo slide, eu mostro a nossa realidade. Então, a gente está falando de um veículo que já está em operação com a Ambev, acho que vocês devem conhecer na Europa como AB InBev, né, que é a maior produtora de bebidas do mundo. A gente está falando de veículos que rodam 30 a 50 km por dia. A gente já tem testes, eles entregam de 370 a 400 entregas por mês. Já temos um resultado de quase 2 anos, até mais de 2 anos de veículo na estrada. A gente está falando de mais de 30 mil quilômetros rodados. E esses 30 mil quilômetros ou mais, eles equivalem, se fossem um veículo a diesel, eles equivaleriam a mais de 22 toneladas de CO2 que a gente não está colocando no ambiente.
né? Então, isso é muito importante, é o grande foco desse veículo e é o que a gente acredita, né? A gente acredita que a realidade elétrica já está no Brasil e que você pode ter transporte e ambiente convivendo em harmonia, né? Então, se você puder para o próximo slide, como eu mencionei, o nosso objetivo são as parcerias e vocês vão ver aqui que a gente tem parcerias de grandes grupos mundiais, mas também alemães. Então, a gente está falando especificamente da Bosch com relação a sistemas de inteligência de veículo e, como o nosso amigo Adriano aqui, a gente está falando da Siemens, olhando para a infraestrutura. Mas a gente também está olhando para Cycle Life Management, ou como fazer com a bateria. A gente tem a Moura e a gente tem o maior produtor de bateria do mundo, que é a CATL. Então, esse grupo de parceiros, que a gente chama de e-consórcio, foi quem nos ajudou, junto com a Volkswagen, a bancar o investimento do projeto, mas também trazer a tecnologia correta e trazer o conhecimento correto para esse produto. No próximo slide, que é o meu último slide, aqui o que a gente enxerga, e esse produto vai ser lançado já esse ano, eu diria que já este semestre, então estamos próximos do lançamento. É um veículo de distribuição urbana e isso é muito importante, porque, como eu mencionei, a grande preocupação é infraestrutura, mas também é autonomia. E o que o veículo urbano traz? Ele é um veículo que tem uma rota pré-estabelecida, então o veículo sai de um centro de distribuição, atravessa a rota para a distribuição e ele volta para o mesmo centro. Então, isso não precisa uma infraestrutura pública de carregamento. Você pode ter o carregamento somente no local onde o veículo dorme, né? E é um veículo que tem uma necessidade de entrega entre 50, 70, até mesmo 100 quilômetros de autonomia, o que é mais do que permitido com o nosso pacote de baterias. Ele é um veículo desenhado no Brasil, com critérios globais, obviamente parcerias mundiais. A gente tem o pessoal da CATL na China, tem a Bosch na Alemanha, a gente tem Meritor nos Estados Unidos, mas é um veículo desenhado pela nossa engenharia no Brasil, produzido no Brasil. Como eu mencionei, vai ser lançado em 2021. E só para dar alguns números para vocês, a Volkswagen encerrou em 2020 um ciclo de investimento de 1,5 bilhão de reais, e esse veículo ele está incluso. A gente está falando de um programa só o investimento da Volkswagen, sem considerar os parceiros. A gente está falando mais de 110 milhões de reais no projeto do elétrico. E também a gente está olhando para os próximos ciclos de investimento de 2021 até 2025 de mais 2 bilhões de reais da Volkswagen no Brasil, olhando para tecnologias sustentáveis, desde eletrificação, mas também redução de carbono com veículos tradicionais, como eu mencionei, o Euro 6. Digitalização e conectividade. Então, a mensagem aqui é que a Volkswagen acredita no Brasil, acredita na América Latina. A gente, apesar da pandemia que afetou todo mundo, a gente continua investindo no Brasil e que a gente acredita que mobilidade elétrica é o futuro, principalmente para a distribuição urbana, e também que a gente consegue conviver com várias tecnologias com o objetivo de redução de CO2. Acho que é possível ter, como eu mencionei, transporte e meio ambiente convivendo juntos, e a gente vai ter isso como nosso objetivo. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Walter, auch für diesen Überblick über die Einführung, beziehungsweise Einführung ist es nicht, es ist ja schon vorhanden von E-Lastwagen in Brasilien, Beispiel Anbev,
Aber auch das zweite Beispiel, dass hier Möglichkeiten da sind, bis zu 100 Kilometer elektrisch. Ich verstehe, dass das im Prinzip der Verteilservice ist. Die längeren Strecken werden natürlich mit anderen Transportmitteln gemacht, aber dann vor Ort die Verteilung in einem bestimmten regionalen Kontext kann man natürlich sehr schön mit diesen elektrischen Möglichkeiten machen. Wir sehen das ja nicht nur in Brasilien, wir sehen das auch in Europa, wir sehen das in Asien, in China zum Beispiel auch, in vielen Gegenden der Welt. Und Walter, du hattest ja gesagt, dass das die große Herausforderung die urbanen Zentren sind, weil die Mehrheit der Bevölkerung inzwischen in urbanen Zentren lebt. Und deswegen ist das natürlich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und jetzt möchte ich den Bogen schlagen zu Adriano auch, weil das sind beides ja eigentlich Fuels oder Kraftstoffe. Einmal für den Energiebereich in einem Kraftwerk, wo man umgestiegen ist von konventionellen Kraftstoffen auf LNG als ein sauberes, zwar immer noch verbrennendes System. Und hier im Motorenbereich, für den Transportbereich als E-Fuels ist ja auch ein Umstieg auf einen anderen Kraftstoff oder ein Fortbewegungssystem, eine andere Technologie. Wo seht ihr weitere Möglichkeiten in Brasilien und auch in der Welt für diese neuen Ansätze, um ein Stück weit Richtung Dekarbonisierung im Transportbereich, aber auch im Energiebereich voranzukommen? Das ist für mich oder für Adriano? Ja, für beide, für Adriano okay. Und okay. Ok, então eu vejo que a mobilidade elétrica vai continuar, então, como você mencionou, os centros urbanos são muito importantes. O grande dúvida, acho que no mundo todo, é o que virá primeiro, né? Se vai ser o desenvolvimento do hidrogênio como combustão ou propulsão para veículos de longa distância, ou se a bateria vai se desenvolver para conseguir permitir uma autonomia de 800, 900 quilômetros. Acho que essa que é a grande dúvida, Ragnar, com relação à mobilidade, não de cidade, mas a mobilidade entre cidades. A gente sabe que no Brasil 85% do transporte de produtos é com transporte rodoviário, então também é muito importante os veículos de longa distância. Então, existem pesquisas no mundo olhando para hidrogênio como propulsão para esse tipo de autonomia. Para veículos urbanos, inclusive ônibus no futuro próximo, a gente não tem dúvida, é o elétrico, mas a gente entende que o hidrogênio pode sim fazer parte dessa alternativa. De qualquer forma, o hidrogênio, como mencionou o Adriano, para produção de energia elétrica já é uma realidade, né? Mas com relação à propulsão de veículos ainda é uma grande dúvida, né? A gente não acredita que longas distâncias é algo que vai ser eletrificado tão cedo, por isso que o diesel, a redução de emissão é muito importante também, então por isso que eu falei que as tecnologias vão conviver em paralelo. Está claro? Esses são os bastidores da semana 23. Se eu puder... Ja, vielen Dank, Adriano. Perfeito. Então, indo bem na linha que o Walter comentou, eu acho que a gente tem aí um setor passando por transformações profundas, né, impulsionadas aí por mudança climática, novas tecnologias, novos hábitos de consumo. Essa tendência da geração elétrica está experimentando um cenário de maior integração, um balanceamento mais eficiente entre oferta e demanda de energia veio para ficar. Essas medidas de eficiência energética, na minha opinião, vão ser implantadas em todos os setores de consumo.
Um exemplo, a garantia firme de energia tem que ser assegurada. Eu acho que é uma iniciativa que precisa ser continuada por hidrelétrica, termoelétrica e, por exemplo, a bagaço de cana-de-açúcar, biomassa florestal, o setor solar heliotérmico. Tem uma série de iniciativas aí que são oportunas de considerar para a gente ter uma continuidade, um aprofundamento nesse controle de emissões fugitivas, por exemplo, no setor de petróleo e gás natural, de maneira que a gente consiga ter aderência com as melhores práticas, né, internacionais. Outro exemplo, as usinas termoelétricas, as usinas térmicas nucleares também podem ocupar um papel importante nesse processo de transição energética. No caso do Brasil, por exemplo, a gente tem a questão do beneficiamento do urânio. E, assim, falando um pouquinho sobre também planejamento florestal, tem a importantíssima a pauta de como coibir o desmatamento ilegal, né? E voltando aí para essa lógica do que o Walter bem colocou sobre mobilidade, etc., tem muitos conceitos aí em torno de uma cidade inteligente, né? A questão do car sharing, né? Tem uma série de possibilidades aí de modelos de negócio que podem ajudar a fazer com que cidades, por meio de ações públicas e privadas, tenham condição de garantir um bom estado das suas estradas, infraestrutura de transporte. Tem a questão fluvial também, que não é tão explorada quanto poderia, e meios de você minimizar os famosos engarrafamentos, né, que a gente tem e que geram tempo de deslocamento mais moroso e mais poluição, né? Então, assim, esses seriam os meus 2 cents sobre como que a gente poderia estar angulando isso, mas numa conversa muito maior. Agradeço, Walter colocou muito bem a questão da mobilidade. Acho que, sem dúvida nenhuma, é o presente, é o futuro. O veículo elétrico, a disseminação desse arcabouço é essencial. Ja, vielen Dank. Ich denke, wir haben hier sehr viel unterschiedliche Lösungen, unterschiedliche Kraftstoffvarianten ist angesprochen werden, E-Mobilität, LNG, Wasserstoff und so weiter. Das haben beide sehr schön ausgeführt. Wir haben ein paar Fragen aus dem Publikum. Und zwar einmal ist hier eine Frage, wie ist die Situation im Bereich der Elektromobilität mit den Batterien? Wie sieht es mit der Entsorgung der Batterie aus? Was für Emissionen gibt es bei Lastwagen und wie stark können die Reduzierungen erfolgen bei den Emissionen? Ich denke, das ist eine Frage an Walter. Ok. Bom, realmente o ciclo de vida de bateria é algo que é preocupante, é importante a gente olhar para isso. Estou vendo algumas perguntas também aqui no chat relacionadas à vida útil das baterias. Então, as baterias realmente têm uma vida limitada. Eu acho que qualquer pessoa que tenha um iPhone ou um smartphone sabe disso. Ao longo do tempo, a bateria ela vai decaindo a performance. Então, no primeiro, segundo ano, você consegue uma mesma carga, usar o seu telefone por quase 2 dias, e ao longo do tempo você vai diminuindo essa vida. É a mesma coisa, essa característica é uma característica da bateria de lithium-ion, mas a gente enxerga que pelo menos 5, 6 anos é uma vida útil esperada da bateria. Nós temos, por isso que nós temos a parceria com a Moura e com a CTL. Nosso objetivo é sim olhar para reciclagem da bateria ao longo do período. Então, ao final do ciclo de vida, quando você precisaria uma troca de bateria, a gente vai olhar para a troca da bateria e a reciclagem a cargo da Volkswagen e do nosso parceiro. Então, sim, é uma preocupação. Hoje, a reciclagem de bateria ainda é um custo, mas a gente entende que com o desenvolvimento, com o ganho de escala, a reciclagem de baterias também vai virar um produto financeiramente viável, mas independente da viabilidade financeira,
nós vamos cuidar da reciclagem da bateria ao final do período. Tá? E com relação a emissões, apesar de, no início da produção da bateria, você ainda ter uma emissão grande da bateria, logo no primeiro ano de uso, o veículo elétrico já passou o veículo a diesel, ou seja, a partir do segundo ano, você tem comparando desde a produção lá atrás, todos os componentes até a emissão final do veículo, logo no segundo ano o veículo elétrico já mostra uma grande redução com relação ao diesel. Dali para frente, a gente está falando de toneladas e toneladas de CO2 que não são emitidas comparadas com o veículo a diesel. Espero que eu tenha respondido essas perguntas e algumas que estão no chat também. Gut, vielen Dank. Dann gibt es hier noch eine Frage. Wie viele Jahre dauert es, bis wir die Energiewende vom Öl und Gas weg haben? Ja, das ist, glaube ich, eine schwierige Frage, die niemand so wirklich beantworten kann. Gut, Walter, Adriano, was meint ihr? Sim. Maravilha. Obrigado, Hannah. Eu acho que essa é uma questão que é difícil a gente falar, vamos lá, falar de carbono zero, né? A gente estaria colocando um processo de transição 100% completo. Eu diria que em um horizonte de 30, 40 anos para algumas nações que já estejam mais maduras, a gente pode atingir um feito próximo. Mas a questão é que cada nação tem sua particularidade, seu estágio de desenvolvimento diferente, suas singularidades, e existem situações onde você não vai conseguir prescindir de uma matriz que, ainda que não seja 100% livre de carbono, ela esteja bastante reduzida. Então, eu enxergo um horizonte onde a gente tenha um atingimento de uma métrica de carbono bem próxima de um nível, vamos dizer assim, aceitável para fins ambientais e sustentáveis, mas eu acho que a gente nunca vai chegar a uma posição de carbono zero para o mundo, por uma questão até de como que as políticas públicas são balanceadas, essa questão de como que você tem, por exemplo, questões envolvendo agricultura, tem setores da economia que demandam uma determinada estratégia de energia, ainda que seja reduzida, e bastante reduzida, e esse é o objetivo. Eu acho que zerar não seria atingível. Essa é uma visão muito particular. Mas, com certeza, acho que em 30, 40 anos, a gente vai estar em uma condição bem razoável, porque essa é uma demanda global, não há como a gente fugir dessa missão. Okay, wir hatten vorher am Anfang eine Frage bezüglich des Investitionsklimas in Brasilien, ja, weil von deutscher oder europäischer Perspektive erscheint es manchmal ein bisschen schwierig mit den Investitionen in Brasilien. Und hier hat jemand im Chat gefragt, wie kommen deutsche Firmen, wobei ich sagen muss, sowohl Volkswagen als auch Siemens Energy in Brasilien sind ja inzwischen seit vielen, vielen, vielen Jahrzehnten in Brasilien. Also sie sind ja schon keine reinen deutschen Firmen mehr, sondern deutsch-brasilianische Firmen oder brasilianisch-deutsche Firmen, egal wie man das sieht, ja, mit viel Erfahrung. Und natürlich ist bekannt, dass in Brasilien die Wirtschaft immer auf und ab geht und es gibt immer wieder gute Phasen und es gibt schwierige Phasen. Das wissen wir alle. Aber da gibt es ja auch Möglichkeiten, damit umzugehen. Und ich denke, diese Frage zielt ein bisschen darauf hinaus, wie kann man die Investitionen langfristig in Brasilien aus deutscher Perspektive oder wenn jemand aus dem Ausland nach Brasilien kommt, wie kann man das absichern, auf was muss man achten. Ja, ich fange jetzt einfach mal mit Walter vielleicht an und dann kann Adriano noch mal ergänzen.
Uhum. Talvez eu possa começar, Walter. Assim, do ponto de vista de arcabouço, de negócios, a maneira como assim, a leitura que vamos dizer, um investidor visa e prioriza é que haja segurança em contratos e um ambiente conhecido de investimento, né? Um ambiente onde haja maturidade com relação às regras de tributação, às regras comerciais praticadas, celeridade nos processos, questões de ordem trabalhista. Vamos dizer assim, nesse espectro como um todo, eu acho que o Brasil andou muito bem na questão das agências, por exemplo, nos diferentes, vamos dizer assim, modelos que nós temos. A gente tem aí gatekeepers que vêm cumprindo um papel que atende ao que a gente precisa. Algumas agências se destacam mais do que outras em excelência, mas, de um modo geral, a gente tem vamos dizer assim, um espectro de bastante, vamos dizer assim, especialização. Isso é muito importante. Com relação vamos dizer assim, ao arcabouço legislativo, as leis que cercam negócios para o Brasil, eu acho que a gente também tem uma situação bem adequada para receber investimento. Temos aí uma plataforma muito boa para mercado de capitais, bem madura. Onde eu enxergo uma fragilidade maior e é onde muitas vezes a gente vê ainda vamos dizer assim, uma pressão, inclusive de investidores por maior conhecimento sobre o sistema, é o nosso sistema tributário. Esse realmente é um tema, é um capítulo à parte, que tem aí uma série de desdobramentos que precisam de um pouco mais de, vamos dizer assim, de aproximação para você se sentir confortável com. A gente tem aí a nossa pauta de reforma, a reforma fiscal, que, a meu ver, vamos dizer assim, está aí em franco andamento. Muito provavelmente ela ganhará mais tração se houver um fatiamento de temas, de modo que a gente consiga atacar assuntos, porque a gente tem aí vários entes envolvidos, União, estados, municípios, diferentes pactuações. Então, se a gente conseguir diminuir um pouco o espectro de interações para pautas, como, por exemplo, discutir a questão da tributação do dividendo no imposto de renda, discutir como é que vai se dar o impacto disso na perspectiva do imposto de renda das empresas. Pautas segmentadas, eu acho que ajudam a destravar a agenda fiscal. E com relação eu até vi aqui uma pergunta sobre como que está, vamos dizer assim, o andar do setor público vis-à-vis políticas ou barreiras de entrada logísticas. Novamente, eu faria só o link com aquele começo. Eu diria que hoje, até na nossa experiência lidando com a implementação do processo de GNA, a gente tem visto vamos dizer assim, muitas fortalezas nesse processo. Obviamente que a gente enxerga, por vezes, obstáculos que precisam de uma lupa maior para serem tratados, mas, de um modo geral, as movimentações têm sido bem céleres. Nossas interações, a exemplo, com a ANEEL, em todos os temas envolvendo Covid, necessidade de paralisação de obras e sensibilizações no curso do processo, têm sido muito proveitosas. Então, assim, nossa experiência com o GNA, ainda que traga todos os desafios de um projeto robusto como tem mais aspectos positivos a destacar. Acho que só para complementar, né, realmente a preocupação de investimento com a situação política é algo que a gente tem que sempre tomar cuidado, mas existe uma avaliação a longo prazo da economia da América Latina, da economia do Brasil, e isso faz com que a gente confirme os investimentos nos próximos anos. Isso fez com que a gente também continuasse o investimento no veículo elétrico, apesar de alguns elementos contrários, né? A própria pandemia, a gente tem
fornecedores na China, fornecedores na Alemanha, fornecedores nos Estados Unidos, e todos a gente sofreu a pandemia desde o começo lá na China, depois chegando para a Europa e depois chegando na América, mas ao mesmo tempo a gente entende que é o certo, a proposta a longo termo, e a gente não é tão diferente assim, Agna, da Europa. A gente tem basicamente os mesmos problemas de emissões, talvez em fases e diferenças em datas, mas os problemas são os mesmos, e a gente acredita que o investimento vai continuar. No longo prazo, a economia vai se recuperar e a gente já está enxergando essa retomada da economia. Okay, ja, ich denke, das ist schon mal ganz, ganz positiv, dass hier die Steuerentwicklung sich in Brasilien ein wenig verbessert. Natürlich ist es nicht ganz einfach, aber man ist im Gespräch mit der Regierung und mit allen Teilnehmern auf der regionalen und nationalen Ebene. Das ist schon mal ganz positiv. Mit Blick auf die Zeit, auf die Uhr müssen wir uns ein bisschen beeilen. Ich habe noch eine Frage, würde ich jetzt noch zulassen. Die kommt von Protego. Ich weiß nicht, ob Walter Silverio das vielleicht gesehen hat. Die Frage, ob ein elektrisch Ethanol kombinierter Hybridmotor vielleicht eine Alternative zu E-Fuel, zu batteriebetriebenen Lastwagen ist, weil dann eben die Batterie nicht verwendet werden muss. Ja. So, o veículo híbrido, ele é uma alternativa quando você tem, como eu mencionei, os veículos de longa distância, até pelo fato da bateria ainda ser muito cara, e só para vocês terem uma ideia, dependendo da necessidade de bateria, ou para o veículo de 200 km de autonomia, a gente está falando de um pacote de baterias no veículo elétrico, ele pode pesar o equivalente a um veículo de passageiro normal, né? Então, ainda para os veículos de longa distância, a bateria ainda não temos a tecnologia para isso. Então, sim, o veículo elétrico pode ser uma solução. Inclusive, dos estudos que a gente já apresentou é o nosso e-Flex, um ônibus que tem bateria para rodar em trechos de emissões zero, mas ao mesmo tempo ele tem um motor a combustão normal de um veículo Volkswagen, ele é movido a etanol para alimentar e carregar a bateria durante o percurso. Então, o híbrido é uma solução temporária, mas por um longo tempo, para compensar necessidades de baterias de longa distância. A gente não acredita que o híbrido é uma solução para veículos de transporte urbano como nós estamos lançando. Ok? Gut, okay. Das ist eine klare Aussage. Ja, ich möchte mich jetzt auch bei beiden Rednern herzlich bedanken. Adriano und Walter, vielen Dank für diese kurze Einführung in das Thema alternative und andere Kraftstoffe, sowohl im Kraftwerksbereich als auch im Verkehrssektor. Ich denke, wir haben gesehen, es gibt sehr, sehr viele unterschiedliche Technologien und wir brauchen diese Technologien auch, weil die Dekarbonisierung, das ist klar, die wird kommen, die kommt überall in der Welt. In dem einen Land ein bisschen schneller, in dem einen Land ein bisschen langsamer. Und je nachdem, das haben Adriano und ich denke auch Walter gesagt, je nachdem, welche Situation in dem Land vorhanden ist, gibt es eben die eine Möglichkeit oder die andere Möglichkeit. Und ich glaube, dass am Ende des Tages befinden wir uns in einer Bewegung, wo sehr viele neue Technologien eingesetzt werden müssen. Das bedeutet auch neue Investitionen getätigt werden müssen, sowohl im Strombereich als auch im Verkehrssegment. Und das passiert in Brasilien, das passiert woanders, aber Brasilien ist ein großes Land. Da wird man sicherlich auch in vielen Bereichen, Ethanol wurde jetzt auch genannt, weitergehen und das weiterentwickeln. Und jedes Land, auch Brasilien, wird seinen Weg finden. Ja,
Ich bedanke mich recht herzlich. Ich wollte Maya bitten, vielleicht die letzte Folie mit dem Hinweis zu dem nächsten Termin schon aufzulegen. Die nächste Veranstaltung ist am 24.06., glaube ich, ganz genau. Hier steht es schon. Wir haben mehr Veranstaltungen, die ein bisschen länger sind und die ein bisschen kürzer sind. Heute haben wir eine knappe Stunde gehabt und nächstes Mal am 24. Juni geht es nochmal stärker in das Thema Öl und Gas hinein. Wir werden Vorträge haben von Petrobras und von Wintershall, also die deutsche Wintershall, die in Brasilien auch engagiert ist. Und Petrobras brauche ich nichts zu erzählen, das kennt jeder bei uns im Sektor. Ja, von daher, es bleibt mir eigentlich nichts anderes übrig, als mich bei den ganzen Partnern zu bedanken, GMT, IBP, Lateinamerika-Verein, VDMA und Apex Brasil sowie die zwei Hauptsponsoren Wintershall Dea und das Land Baden-Württemberg und vor allen Dingen natürlich der AHK Rio de Janeiro, den Übersetzerinnen Mayra im Hintergrund und Hanno Erwis, der jetzt, glaube ich, auch sich noch zugeschaltet hat. Vielen herzlichen Dank, dass Sie heute dabei waren. Bleiben Sie uns gewogen und wir würden uns freuen, wenn Sie nächstes Mal auch wieder dabei sind. Auf Wiedersehen.